Muito bem, então a gente vai para essa aula inicial de yoga. Primeiro, alguns conceitos sobre o yoga. O yoga é para ele ser um diálogo entre nós e o nosso corpo. Então, não é para a gente forçar o nosso corpo a ficar numa posição que a gente acha que é a correta na nossa mente. É mais sobre eu sentir e entender qual posição é gostosa para eu ficar, qual posição é confortável para eu ficar. Tem um preceito no yoga, na filosofia do yoga, que é a não violência, que é o ahimsa, que é muito importante da gente pensar. Não só existe as questões de não violência com os outros ou com o mundo, mas eu queria que vocês refletissem sobre a não violência com você mesmo. Como é que eu faço para respeitar os limites do meu corpo e conversando com o meu corpo, encontrando um jeito de movimentar ele que seja gostoso, que seja confortável, vai negociando, dialogando com o seu corpo. Então, isso é muito importante para toda a prática de yoga, buscar conforto. A gente não se força, a gente entende até onde a gente pode ir que é confortável. E aí, tem vários momentos da prática que a gente senta no chão em posição de meditação. E aí, é muito recomendável usar almofada, se for muito desconfortável, sentar direto no chão. Pensa que se você for meditar ou se concentrar, ter dor, ter desconforto, vai tirar totalmente sua atenção do exercício. Então, a gente não quer isso. A gente vai movimentar o corpo ao longo da prática para o corpo ficando mais confortável, para a mente ir vindo cada vez mais para o presente e aí no final sentar e se concentrar. E aí nessa concentração eu recomendo que você sente numa almofadinha e às vezes até apoie as costas na parede para você não ter desconforto nas costas e se sentir bem. Então, todo mundo tem autonomia aqui para ajustar o corpo, ajustar o ambiente para se sentir mais confortável em cada postura. Muito bem, a gente vai começar essa prática em pé, com os pés afastados na largura do quadril. Sente cada pé embaixo do quadril, feche os olhos e só se percebe um pouco nessa posição. Percebe o toque dos pés no tapetinho. Percebe o quadril acima das pernas. Percebe os ombros acima do quadril, relaxa os ombros, deixa os braços pendurados de um jeito confortável ao lado do corpo. Percebe o topo da cabeça, cresce o topo da cabeça, coluna ganha espaço entre as vértebras, topo da cabeça indo em direção ao teto, mas de um jeito confortável, um jeito relaxado. Sente a coluna crescendo, topo da cabeça indo em direção ao teto, braços relaxados. Você percebe de olhos fechados em pé, algumas pequenas oscilações acontecem no nosso corpo. Só percebe sem julgar. E aos poucos, de olhos fechados ou abertos, como você preferir, você vai trazer as mãos nos ombros e vai girar os cotovelos, fazendo círculos com os cotovelos para ir soltando essa região dos ombros. Agora gira um pouco no outro sentido. E já pode ir parando e deixar os braços pendurados ao lado do corpo. E agora a gente vai girar o pescoço. Então traz o queixo no peito. Começa a fazer círculos com o topo da cabeça, fazendo giros com toda a circunferência do pescoço, em um sentido. Gira um pouco no outro sentido também. Vai tentando girar com consciência, devagar. E aos poucos vai parando no centro. E agora, de olhos abertos, a gente vai fazer um pouquinho de exercício de equilíbrio. Se alguém quiser apoiar uma das mãos numa parede, se tiver uma parede perto, pode apoiar, não tem problema apoiar. Quem quiser fazer sem apoio de parede também é bem-vindo. E a gente vai deixar coxa firme, abdômen firme, um pouquinho contraído. E os braços, se você tiver com uma mão apoiada numa parede, só um dos braços vai subir, aquele que não está apoiado na parede. Se os dois braços estão livres, a gente vai subir os dois pela frente com o dedão para cima, crescer eles lá em direção ao teto,
Mantendo o abdômen firme, coxas e glúteo firme, você sobe na pontinha do pé, olha para o ponto fixo e tenta manter o equilíbrio. Respira, vê se está tensionando muito o ombro, desce um pouquinho o ombro se estiver muito tenso. E respira, olha para um ponto fixo, tenta se concentrar e controla o tamanho da ponta de pé que você vai fazer. Pode ser um pouco mais baixo, pode ser um pouco mais alto. Dialoga com o seu corpo. E aí pode voltar aos pés e depois descer os braços pela frente, descansando os braços. Muito bem. Agora com os braços relaxados ao lado do corpo, a gente vai levar a orelha direita em direção ao ombro direito, tombando a cabeça para o lado e apoiar a mão direita em cima da cabeça. Mantenha o ombro direito relaxado. Se concentra no lado esquerdo do pescoço, que é o lado que está alongando. E vai cada vez mais relaxando o ombro esquerdo. Sente esse alongamento, traz a atenção para o alongamento do lado esquerdo do pescoço, com os olhos fechados. Concentra em sentir esse alongamento. Aos poucos, agora você vai girar o seu rosto, levando o queixo em direção ao ombro direito, para alongar um pouco mais atrás do pescoço. A mão pode seguir apoiada em cima da cabeça se for confortável para você, se não for, tudo bem abaixar. E aí sente agora onde que está esse alongamento. Se puder fechar um pouco os olhos, perceber onde que está alongando. E aos poucos pode soltar a mão direita e voltar a cabeça para o centro. Para um pouco aqui no centro, percebe o que você sente no braço direito, no lado direito do pescoço, no ombro, em comparação ao lado esquerdo e ao braço esquerdo que não alongaram ainda. E agora sim a gente leva a orelha esquerda em direção ao ombro esquerdo e apoia a mão esquerda para alongar. Se concentre agora em tentar deixar os ombros bem relaxados, tanto o direito quanto o esquerdo. E sentindo o lado direito do pescoço alongando. E aí gira um pouquinho o seu rosto, levando o queixo em direção ao ombro. E percebe agora onde que tá esse alongamento, se muda a sensação de alongamento. E aos poucos pode soltar a mão, voltar a cabeça para o centro e deixar os braços relaxados. E agora a mão esquerda vai na cintura e a mão direita vai subir pela frente com o dedão para cima. E aí cresce a mão direita em direção ao teto, alonga bem o lado direito. E aí você vai começar a levar o braço direito para o lado esquerdo, flexionando o tronco lateralmente. Vai só até onde for confortável para você e concentre em sentir o lado direito do tronco alongando. Percebe as costelas do lado direito, percebe a respiração nas costelas. Deixe os dois pés bem firmes no chão, não deixe o pé direito sair do chão. Aos poucos, vem voltando o braço direito a apontar para o teto. E aí vai descer o braço direito pela frente. Relaxar os dois braços e por alguns segundos só percebe. Percebe suas sensações do lado direito e do lado esquerdo. Qualquer sensação de assimetria, qualquer sensação de temperatura, de tamanho. E agora o braço direito vem na cintura, a mão esquerda vai subir pela frente do corpo com o dedão para cima e crescer lá pro teto. Cresce bem o lado esquerdo pro teto e depois flexiona lateralmente. Não deixa o pé esquerdo sair do chão, deixa eles bem colados no chão. E se concentre em sentir o lado esquerdo do tronco alongando, as costelas do lado esquerdo. Se sentir que foi demais, pode voltar um pouquinho.
E aos poucos volta a apontar a mão esquerda para o teto, depois desce ela pela frente e deixa os dois braços relaxados. Muito bem. Devagar, aos poucos a gente vai se sentar no chão agora. E aí pode ser com costas apoiadas, pode ser numa almofadinha, e você vai escolher de acordo com o seu ambiente como é que você prefere sentar agora. As mãos vão ao lado do corpo para ajudar o tronco a ficar reto. Então deixa o bumbum apoiado no chão, ombros acima do quadril, as mãos ajudam a manter o corpo alinhado. Não deixa o corpo jogado para trás. Isso. E aí eu vou apoiar os pés no chão. E eu vou apoiar mais aberto do que o meu quadril. Então, um pouco mais o pé direito para o lado direito, um pouco mais o pé esquerdo para o lado esquerdo. Muito bem. Vou começar a levar o joelho direito e esquerdo para o lado direito só até onde der. E depois para o lado esquerdo. E vai para o lado direito. E vai para o lado esquerdo. E para no centro. Quando a gente faz isso, nosso bumbum vai escorregando, então a gente para no centro e se ajeita. Deixa a coluna mais alinhadinha, os braços bem apoiados para manter a coluna alinhada. E a gente volta a soltar o quadril desse jeito. Então, os dois joelhos para o lado direito e os dois joelhos para o lado esquerdo. Os dois joelhos para o lado direito, os dois joelhos para o lado esquerdo. Para no centro, ajusta de novo. E aí, mais uma vez, lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo e para no centro. Muito bem. Pode cruzar as pernas de um jeito que fique confortável para você. Essa posição que a gente acabou de fazer vai ajudando a soltar o quadril, facilita um pouco mais a gente sentar de pernas cruzadas. Agora, nessa posição de pernas cruzadas, a gente vai levar a mão direita no joelho esquerdo e a mão esquerda atrás do corpo, mas pensa que você tem que posicionar a sua mão esquerda de um jeito que a coluna fique alinhada. Então, não põe muito para trás se seu corpo for ficar jogado para trás. Deixa mais coladinha no tronco. E aí você vai girar os ombros para trás, começando a olhar para o lado esquerdo até onde der, girando os ombros. Percebe como você consegue respirar de forma ampla e livre nessa posição. Respiração livre. Tronco alinhado, ombros acima do quadril, topo da cabeça acima dos ombros. E aí vem voltando para o centro. Para um pouco no centro, se percebe. E a gente vai para o outro lado. Então, agora a mão esquerda no joelho direito, mão direita atrás do tronco. E gira olhando para trás. Tenta manter a coluna alinhada, ombros acima do quadril, topo da cabeça acima dos ombros. Vai só até onde for confortável para você. E aí volta para o centro. Muito bem. Agora, a gente vai apoiar a mão esquerda ao lado do corpo no chão, ou a palma ou os pontinhos dos dedos. Antes, vamos só fazer um ajuste para garantir que a gente está sentando bem no chão. Puxa o bumbum para trás e para os lados, deixe seus ossinhos entrarem em contato com o chão. A gente sempre faz esse truque para garantir que a nossa coluna fica mais alinhada, sem tensão. E aí eu apoio a mão esquerda no chão, ao lado do corpo, e a mão direita vai crescer pela frente com o dedão para cima. Agora eu cresço o máximo que der a mão direita e começo a deslizar a mão esquerda para o lado e vou flexionando o meu tronco, curvando o lado direito. A mão esquerda serve de apoio para você ver de um jeito que fique confortável para você. O importante é você sentir a lateral do tronco do lado direito alongando. Respira, percebe as costelas. E começa a empurrar o lado esquerdo no chão, voltar o braço direito para cima e depois desce ele pela frente.
Para um pouquinho, percebe o lado direito e o lado esquerdo. As sensações dos dois lados. E agora a mão direita no chão. Braço esquerdo sobe pela frente, cresce. E aí você vai deslizando a mão direita no chão, flexionando o tronco. Percebe o lado esquerdo alongando e as costelas respirando. E aí começa a empurrar o chão com a mão de baixo. Mão de cima aponta para o teto, depois desce pela frente com o dedão para cima. Apoia os dois lados. Os dois braços nos seus respectivos joelhos. E agora, você vai atrás do seu corpo entrelaçar as mãos, deixando as palmas voltadas para cima. E nós vamos começar a levar os ombros para trás, abrindo o peito. E aí eu vou olhar na diagonal para cima. Peito aberto, olha na diagonal para cima. E afasta só 1 milímetro a mão do bumbum lá atrás. Percebe a respiração no alto do tronco, a respiração no tronco, no peito. Não deixe o pescoço muito pendurado lá atrás, deixa a curvinha do pescoço com uma folga. E aí começa a voltar a olhar para frente, volta a mão a apoiar no bumbum e daí desfaz o entrelaçamento. E aos poucos você pode se deitar de barriga para cima, com os joelhos flexionados, os pés apoiados no chão. Deitado nessa posição, a gente deixa as costas bem confortáveis, bem soltas para o chão. Importante você sentir que você tá numa posição confortável, como eu falei no início da aula. E aí a gente vai apoiar as mãos em cima do abdômen, bem ali na linha do umbigo, e perceber o abdômen seguindo a nossa respiração. Quando inspira, ele sobe, quando solta o ar, ele desce. Só percebe sua respiração pelos próximos instantes. Percebe o ar entrando, percebe o ar saindo. É muito comum a nossa atenção ser distraída por vários pensamentos, nossa mente é agitada. Toda vez que você perceber essa distração, gentilmente você volta a atenção para a respiração, só percebendo o abdômen subindo e descendo, o contato do abdômen com as mãos. E agora a gente vai adicionar nesse exercício respiratório uma contração do assoalho pélvico. Então, você vai contrair como se você quisesse segurar a vontade de fazer xixi e cocô. Esse segurar que é a contração. E quando você contrai o assoalho pélvico, você vai manter a respiração acontecendo. Ela pode não ser tão ampla, mas eu não quero que vocês fiquem em apneia contraindo. Então, isso chama Mula Bandha no yoga, uma contração do assoalho pélvico. Faz um Mula Bandha, contrai, segura, e aí relaxa. Pode relaxar o assoalho pélvico. Continua respirando, respiração livre. E a gente vai fazer mais um Mula Bandha. Então, contrai o assoalho pélvico, segura a vontade de fazer xixi, sustenta essa contração. Mas não esquece que você vai continuar respirando. E relaxa o assoalho pélvico, desfaz esse Mula Bandha e continua respirando, percebendo a respiração. O Mula Bandha, só para vocês conhecerem, ele tem benefícios fisiológicos de eu deixar o meu assoalho pélvico mais fortalecido, tanto para mulheres quanto para homens. Mas no yoga, pensando na filosofia, na parte mais filosófica, antiga, indiana, ele tinha um papel também de ser uma forma de eu conduzir a minha energia para cima, como se a energia do meu corpo fosse ser ativada e subir pela minha coluna quando eu fizer essa contração. E tem todo esse lado filosófico de energia também.
por trás. E agora a gente vai voltar a movimentar o corpo, deixando primeiro os 2 braços ao lado do corpo, com a palma para baixo. E aí, com muita consciência, cada um no seu tempo, você vai começar a levar o braço direito para trás, bem devagar, até você conseguir apoiar a mão direita no chão. Onde for confortável, pode ser um pouco mais pro lado ou atrás da cabeça, onde for confortável para você. E aí, quando a mão apoiar no chão, você cresce e alonga esse braço lá para trás. Sente as costelas e o lado direito do corpo alongando. E aí pode parar de fazer esse alongamento, relaxar o alongamento. E com muita consciência e bem devagar, vem voltando o braço direito para o lado do corpo. Assim que a mão direita apoiar no chão, você vai perceber o lado direito e o lado esquerdo. Sente as assimetrias, as sensações de um lado, do outro. E aí começa agora a levar a mão esquerda para trás, como você fez com a direita. Quando apoiar a mão esquerda lá atrás, onde for confortável para você, se for possível, se não doer o ombro, alonga. Se não for possível, deixa o braço relaxado. E aí eu quero que você sinta o lado esquerdo, as costelas abrindo, o lado esquerdo mais alongado, e aí relaxa o alongamento. E bem devagar vem descendo e voltando o braço para o lado do corpo, bem devagar no seu ritmo, até a mão esquerda apoiar ao lado do corpo. E agora as 2 mãos bem coladinhas no tronco, palma para baixo. Os calcanhares vão vir mais perto dessas mãos. Então, apoia os pés mais perto dos dedos das mãos, ou seja, os pés ficam um pouco mais afastados. E aí você vai pressionar os pés contra o chão e vai subir o quadril, elevar o quadril como se fizesse uma linha do seu joelho até o tronco. Esse é o Setu Bandhasana, meia ponte. Sustenta o quadril em cima, mantém os ombros e a cabeça bem relaxados. Quem faz força é a perna, é o glúteo, o abdômen. E aí devagar você começa a voltar vértebra por vértebra para o chão, até descansar o peso do quadril também. Relaxa, aproveita esse descanso. Devagar você vai se deitar de lado, qualquer um dos 2 lados. E a partir da posição de lado vai se sentar de frente para mim. Acha os ossinhos. Senta bem nos ossinhos. E agora você vai unir as solas dos pés na frente do corpo. Essa posição no yoga chama Bhadrasana, mas quando a gente está na escola a gente chama de borboleta. Muito bem. Apoia as mãos nos pés ou nas pernas, onde for confortável para manter a coluna alinhada. Tenta manter os ombros relaxados, a coluna alinhada, sem tensão. E aí você vai controlar onde que os seus calcanhares vão ficar, se é mais para frente ou mais perto da pelve, de acordo com quanto você está sentindo de alongamento no interno da coxa e da virilha. E aí nessa posição você vai fechar os olhos e tentar com a sua consciência ir aproximando o joelho do chão, só com a consciência, sem forçar com as mãos. Vai controlando de acordo com o seu conforto nesse alongamento de virilha. Inspira profundo, solta o ar devagar. E cada vez mais o joelho vai aproximando um pouquinho do chão. E aos poucos pode parar de levar essa consciência dos joelhos para o chão, deixar as pernas bem relaxadas, soltas. E aí a gente vai levar o pé direito para o lado direito e manter só o pé esquerdo aqui na frente. Muito bem.
Vê se para você é mais confortável deixar o pé bem coladinho da virilha ou se deixar um pouco mais afastado. Tenta sentar bem nos ossinhos, mesmo nessa posição. E aí você vai apoiar as mãos em frente ao tronco e começar a levar o tronco para frente, só até onde for possível. Relaxar a cabeça, relaxar as costas. Tentar perceber se você sente a perna direita atrás, né, na região posterior da coxa, alongando. Aí você controla o alongamento de acordo com quanto você vai para frente ou para trás com o tronco. Tenta manter a cabeça e os ombros relaxados para não tensionar nenhum músculo desnecessariamente. E sem pressa, devagar vem caminhando com as mãos. E volta. Muito bem. E agora, pé direito próximo à virilha, perna esquerda afastada. Encontra a posição do calcanhar mais próximo ou mais afastada, que seja mais confortável para você. Apoia as mãos no chão, começa a caminhar com as mãos para frente, só até onde for confortável para você. Inspira profundo, solta o ar devagar. E devagar vem voltando com as mãos. E o tronco se endireita. Muito bem. Agora, nessa posição, você vai apoiar a mão direita atrás do corpo, mantendo a coluna alinhada com a ajuda dessa mão. Se ficar muito para trás, o tronco vai ficar para trás, então deixa mais coladinho no corpo. E aí a mão esquerda vem no joelho direito e você usa isso de alavanca e gira o corpo para trás. Percebe a respiração livre. Tenta não deixar o corpo muito pro lado, deixa ele bem alinhado. Isso. Respira, percebe a respiração livre. E gira só até onde for confortável para você. E vem voltando pro centro. E aos poucos troca a posição das pernas de novo. Mão esquerda vai atrás do corpo, mão direita no joelho esquerdo, gira, olha para trás, torce. E aos poucos vem voltando para frente. Muito bem. Pode começar a se deitar de barriga para cima de novo, com os pés apoiados no chão. Sente as costas bem apoiadas no chão. E agora, você vai abraçar só o joelho direito com os braços. Vê se é melhor para o seu ombro segurar o joelho direito pela frente ou por trás da coxa, onde for mais confortável. E agora é o momento da gente cuidar da lombar. Então, essa posição começa a relaxar a lombar do lado direito. Traz atenção para as suas costas. Tenta perceber o posicionamento das costas em relação ao chão. Perceber a lombar do lado direito em comparação ao lado esquerdo. E aos poucos você volta o pé direito para o chão. Percebe a posição das costas, assim com os dois pés apoiados no chão. E agora vai abraçar a coxa esquerda.
Percebe o posicionamento das costas quando você abraça esse joelho, principalmente do lado esquerdo da lombar. E volta o pé esquerdo para o chão, os dois pés apoiados. Como sente as costas nessa posição? E agora você vai abraçar os dois joelhos. E deixar os joelhos irem em direção aos ombros, como se eles ficassem cada um no seu respectivo lado. Como cada ombro tem o seu lado, o joelho fica na mesma direção do ombro. Então, as pernas ficam um pouco mais afastadas, o abdômen fica no meio. Tenta não tensionar os ombros. E conforme for confortável, cada vez mais você vai puxando essas coxas, deixando espaço para o abdômen no centro. Sente a posição da lombar. E aí pode voltar os dois pés para o chão. Agora você vai levar as duas mãos atrás da cabeça com os cotovelos abertos para o lado. E vai deixar os dois joelhos caírem para o lado direito. Uma posição que fique confortável para você. A cabeça vai virar para o lado esquerdo. E aí você vai ter liberdade de ajustar a posição dos pés, das pernas, dos joelhos, para o que for mais confortável. E só se percebe respirando nessa posição. O lado esquerdo, que é o lado que está para cima do joelho, até a axila, alongando nessa torção. Se concentre em sentir a respiração no lado esquerdo do corpo e em tentar relaxar cada vez mais o corpo. Aos poucos, você vai voltar o rosto para o centro, vai deixar o abdômen firme e aí voltar as pernas. Aí deixa as pernas caírem para o outro lado e depois o rosto vira para o outro lado. De novo, ajusta o que precisar para sentir conforto. E percebe do joelho direito até a axila direita, o corpo alongando nessa torção.
E aí você volta o rosto para o centro, mantém o abdômen firme e volta as duas pernas. Deixa os braços ao lado do corpo, com as palmas para baixo. Os calcanhares bem perto dos dedos das mãos. Cabeça relaxada, ombros bem relaxados. A gente vai fazer de novo o Setu Bandhasana, meia ponte. Então, você vai pressionar o calcanhar no chão e subir o bumbum, subir o quadril, sustentar ele lá em cima. Sobe até onde for confortável para você. Garante que os ombros e a cabeça estão bem relaxados e soltos para o chão. E agora, na volta, vem voltando vértebra por vértebra para o chão, bem devagar, até descansar o peso do quadril. Percebe como é deitar com as costas no chão depois desse movimento. E apoia as duas mãos em cima do abdômen, ali na linha do umbigo. E percebe a respiração. Percebe o abdômen subindo e o abdômen descendo. Toda vez que um pensamento te distrair, o que é super normal, volta a atenção para perceber as mãos em cima do abdômen, o abdômen subindo e descendo. E mantendo a respiração livre, a gente vai fazer mais um pouco de Mula Bandha, aquela contração do assoalho pélvico. Contrai o assoalho pélvico, segura o xixi, mantém essa contração por alguns segundos, mas garante que você está respirando. Deixa o assoalho pélvico contraído, mas continua respirando. E aí relaxa o assoalho pélvico. Percebe a respiração. E mais uma vez, contrai o assoalho pélvico, sustenta essa contração, mas mantenha a respiração livre. Relaxa o assoalho pélvico. Relaxa o corpo todo na hora que relaxa o assoalho pélvico. E mais uma vez, contrai o assoalho pélvico, sustenta essa contração, mas continua respirando. E relaxa o assoalho pélvico, relaxa o corpo todo quando relaxa o assoalho pélvico. E aos poucos agora a gente vai se posicionar no que a gente chama de Shavasana no yoga, que é uma postura de relaxamento deitada, com as pernas estendidas. Eu vou falar como é a versão tradicional de Shavasana, mas você já sabe que você pode ajustar se for mais confortável para o seu corpo de outra forma. Tradicionalmente em Shavasana, as pernas ficam afastadas mais ou menos na largura do tapetinho e os pés relaxam e caem para os lados. As mãos ficam com um afastamento mais ou menos de 2 palmos do tronco, também com as palmas relaxadas, levemente voltadas para cima. Mas o mais importante agora não é que você se posicione nessa versão de Shavasana, que você se sinta confortável para poder ficar pelos próximos minutos nessa posição sem esforço nenhum.
Se ficar deitado de barriga para cima não é gostoso para você, não é confortável, você pode se deitar de lado. Pode colocar almofadas embaixo da cabeça ou embaixo das pernas, dos joelhos. E a partir do momento que você faz os ajustes para encontrar o melhor Shavasana para você, você tenta agora não se movimentar mais, ficar um pouco imóvel. E você vai se concentrar agora na respiração. Quando inspira, percebe o corpo expandindo e você vai soltar o ar lentamente pela boca e vai relaxar o corpo todo quando solta o ar. Então, toda a respiração vai ser inspirar pelo nariz, expandir o corpo e soltar lentamente o ar pela boca. E quando vai soltando o ar lentamente pela boca, vai relaxando todo o corpo. Quando vai soltando o ar pela boca, vai relaxando também a face, relaxa a testa. E a partir de agora, você não vai mais soltar o ar pela boca, vai soltar o ar pelo nariz também, mas vai tentar fazer isso de uma forma lenta, que também proporciona relaxamento para o seu corpo. Vai inspirando devagar, vai soltando o ar devagar pelas narinas. Quando inspira o ar, o corpo expande. Quando solta o ar, o corpo relaxa. E toda vez que um pensamento distrair, o que é super natural, volta a atenção para a respiração. Inspira, vai percebendo o corpo expandindo. Solta o ar devagar e vai relaxando todo o corpo. Quando inspira, o corpo expande. Quando solta o ar, o corpo relaxa. E agora você vai trazer sua atenção para as partes do seu corpo que tocam o chão. Cabeça, o glúteo, os pés. Solta o peso do corpo para o chão, entrega qualquer tensão para a força da gravidade, solta o peso do corpo para o chão. Encontra esse contato com o chão e vê nele uma forma de você deixar o corpo relaxado e solto. E aos poucos, você vai se reconectando agora com a audição. Percebe os sons do ambiente. E sem pressa, bem devagar, vai se reconectando com o tato, deixando pequenos movimentos voltarem para os dedos das mãos e dedos dos pés. E como se você estivesse acordando agora, você vai espreguiçar, bocejar, fazer qualquer movimento que seu corpo peça. E aproveita para fazer movimentos lentamente, ou se não quiser fazer movimento nenhum, não precisa fazer. E devagar, sem pressa, você vai se virar de lado. Fica um pouco de lado.
E devagar começa a se sentar. Pode ser na almofada, pode ser com as costas apoiadas. Agora vai ser a nossa posição de meditação, então é aquela que traz conforto para suas costas. Sentado na almofada ou no chão, você vai puxar o bumbum para trás e para os lados e deixar os ossinhos entrarem em contato com o assento. Pés numa posição confortável, cada mão no seu respectivo joelho. Mantenha os olhos fechados, o rosto bem relaxado, ombros bem relaxados. E aí você vai trazer as mãos no abdômen, em cima do umbigo, mas de um jeito que os ombros continuem relaxados. Então, apoie as mãos no abdômen de uma forma que você sinta que seus ombros podem ficar relaxados. E a sua atenção agora vai para o contato das mãos com o abdômen. Então, a gente vai se concentrar mais uma vez na respiração. O abdômen se movimentando quando a gente respira. Toda vez que algum pensamento te distrair, gentilmente você volta a atenção para o contato das mãos no abdômen. E toda vez que os pensamentos te distraírem, volta a atenção para as mãos em contato com o abdômen. E aos poucos, ainda de olhos fechados, volta as mãos para o joelho e só se observa ao final dessa prática. Não precisa mais se concentrar em nenhum objeto específico, nenhuma âncora específica. O yoga tem como objetivo acalmar as perturbações da nossa mente. Percebe como você se sente ao final dessa prática. E aos poucos, pode abrir os olhos, voltar a movimentar um pouco o corpo. E nós vamos encerrando essa prática, unindo as palmas das mãos e nos cumprimentando. Namastê.